De volta aqui na nossa feira supermercado, onde quer que hortifruti, né? Mercados especializados em frutas e verduras, não é mesmo, Renata? Estamos aqui com a nossa nutricionista Renata falando como ir ao supermercado e escolher os alimentos. Primeiro passo nós falamos, fazer uma lista daquilo que você precisa e também a quantidade que você precisa. Exatamente. Certo? Então fizemos a lista, separamos um período da semana para ir até a feira ou ao supermercado, enfim, chegamos lá. Chegamos no mercado. E aí é a hora da gente fazer a nossa compra inteligente. A gente já tá esperto porque fez a listinha, não vai comprar nada que vai estragar em casa depois, que vai desperdiçar. Né? Embora que quando a gente chega e vê que as coisas tudo bonito olhando pra gente, faz É a hora não da pode, gente se segurar, se né? segura. A gente compra na outra semana ou a gente inverte algum item da lista, né? Acho que a gente também não precisa ser, Isso, tá assim, vendo como a Renata é maltratar a boazinha? gente mesmo, né? A gente pode fazer algumas trocas aí, trocas que valham a pena. Acho que isso é bastante importante. É verdade. Tem um lugar por onde a gente começa ali, não? Olha, eu gosto muito da gente pensar, quando a gente pensa em supermercado, por exemplo, né? Eu gosto de pegar o que é não perecível primeiro, para o que é perecível ficar o menos tempo possível fora da geladeira, fora de refrigeração, né? Então, até quando eu falo de fruta inteira, dos legumes, eu não preciso ter essa preocupação. Quando eu compro, por exemplo, melão já cortado, quanto menos tempo ele fica fora da geladeira, melhor. Então deixa por né? último. Então, deixar para o final ali do supermercado, né? Se eu tô na feira, que aí eu vou comprar só esses itens, a gente pode ir comprando conforme a organização ali, né? Uma sugestão bastante interessante é olhar o que eu vou pegar primeiro quando eu tô no setor dos vegetais, pensando no que tem que ficar por baixo da minha cestinha, por exemplo, para não amassar. Porque a gente às vezes escolhe bonito na banca, escolhe... Em casa tá... Já tá, exatamente. Aí a gente colocou um, amassou o outro, né? Fez algum machucadinho. Isso não tem problema, não tá impróprio para consumo, mas talvez eu precise consumir mais rápido, por exemplo. E a gente não né? quer a fruta feia também, Isso, né? exato. Então essa ordem é legal. Por exemplo, às vezes a vagem vai ser mais resistente, a banana vai ser com certeza mais resistente que o morango. A cebola, né? A cebola. Vai colocar o tomate embaixo. Isso, as folhas, né, a gente deixa por último, porque as folhas são realmente muito mais sensíveis. Então, para escolher, eu posso ir seguindo um pouquinho essa ordem, né? Quando eu chego no meu item, eu acho que aí é onde às vezes a dificuldade mais aparece, né? Então, como é que eu escolho uma boa fruta? Como é que eu escolho uma boa verdura? E aí eu trouxe uns exemplos aqui de cada grupo para a gente conversar. Tá bom. Então, começando aqui, né, da minha cestinha com as folhas, que estão lindas hoje, daqui 5 dias não estarão mais, então eu não posso comprar em excesso para não desperdiçar. É o ciclo, né? Então eu preciso olhar o que é que eu vou comer cru, o que é que eu vou comer cozido. Eu gosto muito de orientar a não comprar um monte de coisa para comer cru ou um monte de coisa para comer cozida. Por exemplo, imagina uma cesta dessa cheia só de alface e rúcula. É muita salada, dependendo do número de pessoas que tem na casa, claro, mas talvez seja muito. Aqui eu posso fazer a salada com a alface e fazer a couve refogada, por exemplo. Então eu já tenho uma forma de preparo diferente, a chance de eu enjoar do que está aqui é menor, né? Uma pergunta aqui, porque esse pé de alface... Ai, deixa eu pegar, não consigo, gente. Eu olho, eu vejo com a mão mesmo, mineiro é assim, olha com a mão. Ó, esse pé de alface é lindo, você é lindo, viu bem? E é enorme. Ó, então aqui dá para umas 3 saladas, talvez? Dá, dependendo do número de pessoas, dependendo, né, quem gosta muito. Às vezes a gente tem que considerar, tem criança que vai comer pouquinho, né? Então eu preciso ter mais ou menos a noção do quanto a minha família consome. Como é que cuida depois desse alface, Renata? Eu gosto muito de dar uma dica que é, cheguei em casa, já lavo toda a folha, escorro bem, quem tem aquela centrífuga... É maravilhoso, porque eu posso deixar num pote tampado e ela fica ali 2, 3, 4 dias pronta para a gente só temperar na hora de consumir. Não dá nem para ter aquela desculpa de que a gente chegou em casa muito cansado para lavar a salada, não consegui lavar porque a gente já lavou tudo de uma vez nesse verdade. tempinho que a gente reservou para poder ir ao supermercado, já volto e já resolve isso, né? E aqui ela é daquela hidropônica, né? Isso. Aqui é um exemplo, mas poderia ser a outra, não tem problema nenhum, né? Então a gente pode tirar esse talinho, lavar, secar o máximo possível as folhas. E uma dica legal é, eu coloco sempre em casa num pote e coloco papel toalha dentro desse pote. Então forro com papel toalha, coloco as minhas folhas ali dentro, ponho mais uma folhinha por cima para poder tampar. Se fica aberto na geladeira, o frio
queima a folha. Sim. Então é legal tampar. E eu coloco papel toalha para ajudar o pouquinho de umidade que ficou, vai para o papel. Então a minha verdura murcha com muito menos e muito mais tempo. Olha que legal, né? Isso. Então eu consigo deixar ali pronto, já minha alface, uma rúcula, enfim, né? E o que é legal de olhar na folha em específico na hora de comprar? Se a folha não está com a bordinha queimada, às vezes a bordinha está preta, a couve está ficando amarela, né? Se não tem muito buraquinho de bichinho que passou por ali, não significa que a gente não poderia consumir, mas significa que eu preciso consumir mais rápido, porque é um alimento que a couve começou a amarelar, amanhã ela está inteira amarelada, né? Então eu preciso consumir. Eu posso inclusive cortar, chegar em casa, lavar e deixar cortadinha também tampada para preparar dali 2, 3 dias. Mas olhar a cor dela é sempre muito importante. As folhas a gente visivelmente percebe quando elas já estão passando um pouquinho do tempo, um pouquinho do ponto. Quanto mais sequinhas estiverem as folhosas, melhor, mais tempo elas vão durar. Mais tempo elas vão durar e eu já posso deixar ali meio engatilhado para só preparar quando eu chego, às vezes depois do trabalho, né, dentro da rotina do dia a dia, para só temperar, só refogar rapidinho, eu já consigo deixar isso bem adiantado, tá? E aí, falando um pouquinho dos legumes, né, e aí eu trouxe aqui a vagem, trouxe até uns temperos, o tomate, é bastante interessante olhar, né? Então, a vagem, por exemplo, ela às vezes está bem enferrujadinha, né, na casca, né? Ou com buraquinho. Essa aqui tá bem lisinha, né? Bem limpinha. Mas é aquilo, daqui 2, 3, 4, 5 dias, eu não garanto que ela vai estar assim, né? Então a gente viu que ela já tá mais machucadinha, já prepara logo. Não tem problema comprar assim, mas já prepara logo, né? O mesmo vale para cenoura, para berinjela, para todos os outros legumes. Então sempre olhar se a casca não tá com fungo, porque às vezes pode crescer um fungo e a gente vê meio como se fosse uma espuminha, né, meio branquinha, ou quando a casca está até ficando um pouco amolecida, então às vezes é sinal também de que daqui a pouco esse legume vai apodrecer na minha geladeira, né? Sabe um cuidado interessante? Um alimento que às vezes pega fungo, passa fungo para todos os outros. É aquilo, uma maçã podre faz todo mundo ficar podre. Exatamente isso, né? É um cuidado muito importante, por exemplo, com os morangos. Quando a gente compra na caixinha, aqui eu abri para mostrar esse morango lindo. Agora, esse morango aqui é o seguinte, ele faz musculação. Fala sério, Renata, você comprou esse morango lá no Itu. Gente, olha o tamanho desse menino aqui. Olha isso. Olha esse aqui. Olha o tamanho desse morango. Vê se esse é morango. Ave Maria, muito grande. Né? E uma delícia, né? Tá terminando aqui o inverno, que é a época, né, de consumir morango. Só que o morango é uma fruta super delicada. Geralmente tem uns podrinhos lá embaixo e os bonitão em cima. Isso. E aí é muito importante que eu tire esses que já estão, às vezes, mais amassadinhos. E principalmente se tiver algum que já tá com fungo, que já tá embolorando. Para ele não passar isso para os outros. Esses que estão só amassadinhos, eu posso consumir, não tem problema nenhum, né? Eu posso tirar esses que estão aí com fungo, lavar os demais, secar muito bem, porque senão eu favoreço, né? A umidade favorece que cresça mais fungo, guardar na geladeira pronto para a criançada só passar, pegar e comer, e para a gente também, né? Lógico. Mas é um cuidado bastante importante aí para a gente sempre ter, né? Para a gente sempre pensar. Tomate é um outro item muito delicado, assim como o morango. Um tomate começou a querer estragar, a gente perde tudo. Na hora de comprar, eu preciso saber se eu quero um tomate para fazer salada, se eu quero um tomate para fazer molho, se eu quero um tomate para usar agora, porque tomate é isso, né? Se porque tem o verde, tem o mais ou menos e tem o vermelhão, né? Isso. Então é olhar muito bem a casca, se ele não está ali com alguns machucadinhos já de muito tempo, olhar se é um tomate que está no ponto que eu quero, por isso que eu tenho que saber se eu tenho mais tomate em casa e aí eu compro o tomate mais verdinho, ou se eu não tenho nada e quero ele mais no ponto, né? É bastante importante. Cebola e alho, eu acho que talvez seja o que a gente... É a rainha e o rei da cozinha, cebola e alho. Eu acho que talvez seja o que a gente às vezes mais se perde. Eu sempre tenho vontade de comprar alho e cebola. Se eu vou sem lista para o supermercado, eu compro alho e cebola. Sempre tem muita cebola e muito alho. Exato, né? Isso é verdade. E embora eles sejam muito resistentes, às vezes a gente começa a ver o alho brotando, a própria cebola brotando, né? É verdade. Ficando com... Saindo aquele verdinho assim, ó, na ponta, tá brotando. Na pontinha, né? Ou até embolorado, quando a gente abre, né, o dente de alho, já criou fungo, a cebola tá murcha, e aí não é para tudo que eu vou conseguir usar. Deixa eu fazer só um parênteses, Renata. Inclusive, você que mora em casa e tem quintal, que tem horta,
dar uma dica para você, só aproveitar aqui um parênteses. Se seu alho começou a sair o verdinho aqui, ou o branquinho, porque primeiro é o branquinho que sai aqui, às vezes não é verde, pode tirar daqui, Dada? Pode, fica à vontade. Só para mostrar para você aqui, ó. Porque esse alho aqui é de boa qualidade, viu, gente? Olha, tá até difícil tirar aqui da cabeça. Tá fresquinho. O que vai acontecer aqui nessa pontinha? Vai abrir por ele mesmo e vai sair um branquinho aqui. Se isso acontecer, sabe o que você faz? Você descasca o alho todo. Se você tem quintal e terra, vai lá no seu quintal e põe dentro, deixa só essa pontinha para fora. Esquece ali. Daqui uns dias você vai estar comendo folha de alho, vai dar alho lá embaixo, uma beleza. Sim. Pode fazer que eu já fiz e funciona mesmo. Exatamente. Né? E a gente deve usar e abusar, né? São temperos, alimentos às vezes aí não vai dar alho, mas vai dar só a folha do alho, é uma delícia, né? Então você pode... então é tomar esse cuidado para a gente não ter demais, embora eu diga que é para usar sempre, todo dia mesmo, né? Alho e cebola são anti-inflamatórios naturais maravilhosos. Mas então é tomar cuidado, olhar se às vezes o alho já não está mais molinho, se ele já não está com aparência de ter fungo, a gente olha por fora e já vê. Fica tudo podrinho, seco, né? Não dá para usar. Isso. Vai perder. Às vezes, né, a gente compra ali a cabeça de alho e aproveita 2, 3 dentes só, né? Que eu acho bastante um cuidado importante de a gente ter para sempre ter o alho, sempre ter a cebola e não precisar depender dos temperos industrializados, né? Que não são tão saudáveis e nem tão saborosos, né? E aí um cuidado com a fruta, com frutas, né? Eu já dei o exemplo da banana. Qual ponto eu quero da fruta, né? Daqui quanto tempo eu vou consumir esse alimento e tomar muito cuidado com o que eu preciso comprar, por exemplo, aqui como um melão já cortado. Eu até posso, claro, comprar um melão inteiro, mas eu vou dar conta de comer um melão inteiro. Então, imagina uma pessoa que mora sozinha e compra um melão inteiro, né? Ela tem que amar melão. Tem que fazer suco de melão todo dia, comer melão depois do almoço, de sobremesa, no café da manhã. Então, às vezes vale a pena comprar já cortadinho, olhar também, né? Esse aqui, ele tá até um pouquinho mais verdinho, ó. Eu vou ter ele por um tempo um pouco legal em casa, mas às vezes ele já tá muito suculento, já tá com a polpa muito molinha e eu vou precisar consumir mais rápido. Então, talvez eu não dê conta de consumir um melão inteiro muito rápido, né? O mesmo vale para melancia, às vezes para abacaxi, né, que hoje é tão difícil escolher abacaxi, né, achar um abacaxi bom no supermercado, e hoje a gente já compra ele cortado com uma grande facilidade, né? Hoje tem tudo para facilitar a vida. Às vezes o melão não vem assim, né, ele vem cortadinho de pedaço mesmo, Vem né? já sem casca, sem semente, né? Eu acho que o interessante de comprar inteiro é que a gente consegue aproveitar tudo do alimento. Não dá para congelar melão ou dá? Fruta a gente consegue congelar, mas depois eu tenho que usar para fazer suco, vitamina, né? Então, por exemplo, banana, às vezes ela tá ficando pretinha, toda pintadinha, a gente não quer mais comer. Eu uso para adoçar bolo na minha casa. Então, ao invés de usar açúcar, eu coloco essas bananas muito, muito maduras, que eu deixo congeladas. Bem doces, e aí eu adoço o bolo, não tenho desperdício, ainda deixo o meu bolo mais rico em nutriente, né? E aí um melão, por exemplo, a gente pode usar para fazer um suco, uma vitamina, enfim, outras frutas também, né? Os próprios legumes a gente consegue também congelar, mas não vão ficar com a mesma consistência. Então, resumindo, né, eu acho que é a gente pensar em fazer a lista, em olhar o que eu tenho em casa antes de fazer essa lista, ir para o mercado comprar a quantidade que eu anotei, seguir a lista, né? E olhar para a qualidade do alimento, né? Que ponto de maturação ele tá, se tá fresquinho, se não tá, e pensar sempre daqui quanto tempo eu vou consumir. É isso aí, isso é você cuidando de você, cuidando da sua vida, né? Se amando, da vida que Deus te deu, cuidando da sua família. Isso é importante, né? Então você vê os alimentos assim, bonitos, dá vontade de fazer, né? E isso tudo é vida, gente. A gente precisa ter esses atos no nosso dia a dia, trazer, né, para o nosso dia a dia esses hábitos, não é mesmo? Hoje mesmo eu estava meditando lá e falava desse hábito que a gente precisa tirar uns e colocar outros para que as mudanças aconteçam, né, na nossa vida. Então, assim, é muito importante. Isso aqui é muito importante para a nossa vida toda. Eu agradeço muito, viu, Renata, a sua presença. Né? Você é muito doce, como deve estar o melão, esse morango. A banana ainda não. A gente vai comer primeiro o melão que a gente cortou, depois o morango, depois a banana. A banana vai ser daqui uns 2 dias, ela já começa a ficar já tá boa. Não é mesmo? Obrigada, minha querida Renata. Eu que agradeço. Contatos da Renata aparecendo aí para você no ar. Entre em contato se você tiver dúvidas, tá bom? Obrigada, minha querida. Obrigada a você.
Volte sempre, viu? Obrigada. Eu que agradeço.